Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bian, no vídeo de hoje tá trazendo pra vocês aqui mais um vídeo no canal do Biomaria, exatamente. E já vou chegar aqui primeiramente pedindo pra você deixar seu like e sua inscrição e seu comentário, caso você não seja inscrito, pra você não se esquecer de comentar e obviamente pra você não se esquecer de deixar seu like, tá minha rapaziada? Já estamos quase, já estamos mais perto dos 600 inscritos do que dos 500, né? Então vamos nessa toada aí, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aí aos 750 nesse ano, vai ser coisa linda. Enfim, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário e de compartilhar com aquele outro seu amigo, com aquela outra sua amiga corintiana, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, enfim, toda a família toda. Não esquece nunca de deixar seu like e também de me acompanhar nas outras redes sociais, tá sempre aí na descrição e no comentário fixado. E hoje tem novidade pra vocês. Vou falar aqui, vou chegar com vocês com uma grande novidade para você entrar na Levix Store, exatamente, meus amigos, Levix Store, a nova patrocinadora aqui do canal, exatamente, a primeira patrocinadora aqui do canal, começando com aquelas publis, loja nova, vendendo aí materiais, copos, né, licenciados para você do seu time do coração, exatamente. Não tem só do Coringão, tem também do Palmeiras, se você quiser presentear aquele seu tio palmeirense, tem do São Paulo para você presentear sua mãe, enfim, tem do Flamengo para tu presentear aquele teu amigo chato da escola, da faculdade, enfim, tem para você presentear todo mundo, tem de outros times também e vai ter de mais outros temas também, vai ter de outros times, não só desses que tem liberado, tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Santos, tem do Palmeiras, enfim, vários outros times brasileiros, vai ter mais e também vamos ter copos licenciados também de outros assuntos como da Disney, da Marvel, você que adora super-heróis, aí ó, quadro do Homem-Aranha ali atrás pra mim. Também, se você gosta da DC, gosta do Batman, gosta do Superman, da Mulher Maravilha, enfim, vai ter também todos esses conteúdos para vocês lá na Levix Store. O link tá na descrição e se você compra, tem que comprar, por favor, ajuda o amigo, ajuda a rapaziada da Levix Store. Não esquece de usar o meu cupom BIEL, o cupom BIEL, exatamente, você ganha 10% de desconto e me ajuda. E agora vamos de fato começar aqui com a análise do jogo de hoje, meus amigos. Vitória do Coringão, né? É aquela vitória que a gente já tá meio que acostumado, não por conta do adversário, porque a gente sabe que contra o Bragantino o Corinthians geralmente tem dificuldades, tanto em casa quanto fora, não é à toa que a última vitória contra os caras tinha sido lá em 2022 na nossa casa, é bem verdade que no ano passado a gente ganhou lá na casa deles no Paulistão, mas em casa a gente perdeu e na casa deles eu não lembro, mas acho que a gente perdeu também no Brasileirão do ano passado, né? Então foram 2 derrotas do Bragantino. Então, cara, é bom vencer o Bragantino, né? É inacreditável o Corinthians ter tanta dificuldade para vencer eles assim, tanto em casa quanto fora, mas hoje a vitória veio, que bom que veio, mas o primeiro tempo eu vou falar para vocês que foi um primeiro tempo bem xoxo, né? Bem água com açúcar, bem aquela água de salsicha, bem nada, né? Um primeiro tempo bem nota 3 ali no máximo, né? Não teve muitas emoções, o Corinthians até depois ali dos 20 minutos conseguiu criar bastante perigo, né? Teve algumas oportunidades, né? Principalmente nas arrancadas do Yuri Alberto, que estava descendo muito bem ali nos passes em profundidade, sempre pegando a defesa do Bragantino com as calças curtas, né? Com o famoso pegando a defesa do Bragantino que estava meio distraída, mas a gente não conseguiu aproveitar, não conseguiu fazer os gols que a gente teve, não, enfim, não teve nenhuma chance extremamente clara, né? Teve um chute do Yuri Alberto, se não me engano, que o goleiro Cleiton, pra variar, fez a defesa, mas fora isso, foi um jogo bem parelho, né? Foi um jogo, assim, que o Bragantino até começou melhor, até pressionou mais no primeiro tempo, teve as suas oportunidades, sim, trouxe perigo pro gol do Hugo Souza, poderia ter feito o gol, mas vamos dizer assim, que na segunda metade do segundo tempo, o Corinthians conseguiu se comportar bem melhor e trouxe bem mais perigo à meta do goleiro Cleiton, né? Mas o primeiro tempo, assim, foi bem abaixo, eu acho que o Garro tava errando bastante passes até nessa primeira etapa. O Matheus Pereira hoje não fez uma partida muito boa. O próprio Memphis parecia estar um pouquinho desligado, né? Acho que poderia ter entrado um pouco mais ligado nesse jogo, enfim. Acho que não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo também ele deixou um pouquinho a desejar. Mas no geral eu acho que a equipe do Corinthians no primeiro tempo conseguiu sobreviver, criou suas oportunidades, mas assim, nada muito contundente, né? Não é à toa que, cara, assim, o primeiro tempo passou meio que até depressa, né? Porque, cara, foi um jogo bem mais ou menos, um jogo bem meia boca ali na primeira etapa. E assim, minha rapaziada, deu uma pequena preocupação, porque, cara, será que esses caras sentiram o jogo contra o Palmeiras, né? Sentiram aquela derrota? A gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, acho que também
os dois laterais não fizeram um primeiro tempo muito bom. Acho que o Bidu até foi um pouquinho melhor que o Mateuzinho, mas mesmo assim, acho que o Bidu fez um primeiro tempo abaixo, o Mateuzinho também, enfim. De volante, o Ranieri ali ficou meio sem função na primeira etapa, porque o Carrilho era o cara que estava fazendo essa saída de bola e o Matheus Pereira auxiliava ele. Então, cara, o que o Ranieri meio que fazia? O Ranieri ficava meio sobrando lá na frente, e a gente sabe que o Ranieri não é um cara técnico, não é um cara do passe, não é o cara do drible, não é um cara dessas jogadas um pouco mais ousadas, né, um pouco mais técnicas. Ele é um cara da marcação, do carrinho, do desarme, algum lance ou outro, em algum jogo ou outro, ele até faz umas bonitas jogadas individuais, né, de arrancada, acha um bom passe, consegue até uma finalização com perigo, uma cabeçada com perigo, mas no geral a gente sabe que ele é um cara que já não tem essas aptidões técnicas tão bem desenvolvidas quanto o Matheus Pereira e o Carrilho, por exemplo, né, que são os dois caras que estavam ajudando ali na saída de bola do Corinthians. Então, cara, ficou meio que essa indecisão no meio campo. E o Garro também, acho que o Garro hoje, gente, acho que gostei da partida do Garro. No geral, acho que eu gostei da partida do Garro. Depois dele ter enfiado o jogo no bumbum no último final de semana, né, contra o Palmeiras, quando ele errou aquele passe ridículo. Dessa vez, ele fez um bom jogo, conseguiu contribuir ali. No primeiro tempo, como eu disse, teve bastante passe errado. Acho que ele começou muito nervoso, mas depois ele começou a acertar passe. Na segunda etapa também ele acertou alguns passes, apesar de ali no final, perto ali de quando ele foi substituído, ele já ter começado a errar bastante passe de novo, muito ansioso, né? Acho que o problema principal do Garro atualmente está sendo a ansiedade, né, gente? Eu acho que ele não tá conseguindo segurar a bola e esperar muito para ver o que os jogadores se propõem, né? Para ver por onde o lateral vai passar, onde o meio campista vai estar, né? O volante, por onde o Yuri Alberto vai correr, onde o Memphis vai querer receber. Ele tá muito ansioso. Eu acho que o Garro tem que se controlar um pouquinho melhor nesses aspectos para voltar ao mesmo nível de antes, né? O mesmo nível que a gente aprendeu a amar ele em 2024. Mas dito isso, acho que fez uma partida justa. Aí acabou o primeiro tempo, não aconteceu muita coisa, aconteceu mais isso que eu falei mesmo. Na segunda etapa, aí já foi um jogo bem mais legal, um jogo bem mais competitivo, bem mais disputado. O Corinthians já fez um gol logo ali aos 3, 4 minutos, né? O gol de cabeça do Gabriel Paulista, mais uma vez se provando ser um bom jogador na bola aérea também, né? A gente sabe que o Gustavo Henrique, o GH, é o cara de muita qualidade no jogo aéreo, né? À toa que tem vários gols com a camisa do Corinthians, nessa temporada já fez gol. O primeiro gol da temporada do Corinthians foi dele, na cabeçada naquele jogo contra a Ponte, né? Depois daquela cobrança de escanteio. Então, cara, é muito bom poder ter não só o Gustavo Henrique, como o Gabriel Paulista, né, nessas armas de bola aérea, né? A gente lembra que no último jogo, contra o Palmeiras, ele cabeceou um lance com muito perigo, né? Infelizmente o goleiro acabou defendendo, e na Supercopa, quando ele fez o primeiro gol dele, né, o primeiro gol do Corinthians naquela partida, não foi um gol de cabeça, mas foi um gol de uma jogada aérea, né? O cara tem que saber se localizar ali dentro da área, né? O zagueiro, e ele parece ter essa aptidão muito boa. E ele fez 1-0, e aí, cara, assim, tirou um peso já do Corinthians, né? Vamos falar a verdade, o time já conseguiu criar um pouco mais, já teve bem mais espaço nessa segunda etapa, até porque o Mancini precisou liberar o Bragantino para os caras irem buscar pelo menos um empate, né? E, cara, conseguiram, né? Porque o juiz conseguiu marcar aquele pênalti, né? Aí sei que muita gente vai falar, é pênalti, não sei o que, pegando o braço. Mas, gente, o braço do GH tá numa posição normal, porque, tipo, ele tá com o braço assim. Não vou falar que o braço dele tava colado, porque não estava colado, isso é óbvio, mas ele tava com o braço assim, virando pra cá, tá ligado? Assim, ele tava meio que se protegendo e a bola pingou no braço dele. Não tem onde ele enfiar aquele braço, tá ligado? A reação foi muito rápida, o passe do jogador do Bragantino veio muito rápido e o cara, se não me engano, o Pita já pegou meio que de primeira na bola. Como é que o zagueiro vai conseguir botar a mão atrás do corpo, sendo que se ele fizesse esse movimento de botar a mão atrás do corpo, aí sim ia ampliar o espaço corporal e aí sim seria muito pênalti. Nesse lance, cara, não tem o que ele fazer. Ele se defendeu assim pra não tomar a bolada na cara e obviamente porque não ia dar tempo de colocar o braço nas costas, né? Aqui nas costas e tudo mais. E o juiz acabou dando esse pênalti, cara. E assim, obviamente que não é pênalti, porque não tem o que o zagueiro fazer. Tem alguns pênaltis que realmente o zagueiro amplia o braço, o espaço corporal. Se o braço do Gustavo Henrique tivesse assim, por exemplo, aí tudo bem, mas o braço dele tava assim, ó, pegou aqui no cotovelo dele, na pontinha do cotovelo dele, e o juiz deu pênalti. Esse juiz que adora aparecer, né, a gente que já conhece ele já há vários jogos do ano passado, né, a gente já se irritou, já me irritei com ele, acho que com certeza você aí na sua casa já se irritou com ele, você sendo corintiano ou não. Enfim, é um juiz, assim, mais dos grandes nomes da CBF, né? Difícil ter um cara que a gente fala, meu Deus, esse cara aqui se salva. Não tem, é tudo ruim pra baixo. Enfim, aí ele deu o pênalti. Aí tem sim uma jogada ali
do psicológico dos jogadores do Corinthians, de ficar reclamando, de ficar falando e tudo mais. Isso desconcentra o jogador, isso é sempre uma tática muito boa, né? Um abraço pro Fábio, um beijo pro Fábio também, que falou no grupo que parece até uma estratégia que o Corinthians faz, que é justamente atrapalhar, né? Ficar ali na cabeça do cobrador, do juiz, o que meio que faz um tumulto, e aí o Hugo Souza meio que consegue se concentrar e meio que até entrar na mente do atacante, né? Porque às vezes o cara pensa muito e encarando ali o Hugo Souza, ele sabe que querendo ou não, o Hugo Souza é pegador de pênalti, obviamente que ele não pega todos os pênaltis porque é impossível, mas é um cara pegador de pênalti, então, cara, se o cara já não for um exímio cobrador, um excelente cobrador, ele já sabe que tá muito mais propício a perder do que fazer. Até mesmo uns caras que às vezes sabem bater pênalti, acaba perdendo contra o Hugo Souza. Lembra na semifinal da Copa do Brasil no ano passado? Então, o Gabigol. Então, cara, se já tem essa descontração, essa desconcentração, e o goleiro é um cara que pega pênalti, cara, se o atacante não tiver 100% certo, se não for um cara, assim, muito bom batedor, que treina sempre, que é o artilheiro do time, que é o cara que tá sempre pegando a responsabilidade e tá sempre fazendo gol, cara, a mente dele vai ser comida pelo Hugo Souza e até pelos outros jogadores do Corinthians que vão ficar falando, desconcentrando, enfim, tudo mais. E foi o que aconteceu. O Pita bateu muito mal, o Hugo Souza fez a defesa tranquilinha, e eu já vou lançar aquela máxima de que pênalti roubado não entra. E o jogo continuou, a equipe do Corinthians conseguiu criando as suas oportunidades, aí o Dorival já fez as suas primeiras substituições, entrou ali o Charles e o Alan que fez a sua estreia no jogo de hoje. Cara, vou te falar, gostei da estreia do Alan, quer dizer que todo jogo ele vai entrar bem, que ele vai ser titular do Corinthians, que ele vai jogar demais, que o Corinthians vai ser o melhor jogador do Corinthians da temporada, blá blá blá, não sei, tomara, mas... O primeiro jogo dele animou, o primeiro jogo dele foi legal, gostei do primeiro jogo dele. O Charles também entrou bem, né? Pouca gente vai dizer isso, você vai escutar pouca gente falando que o Charles entrou bem de novo. Eu acho que teve, tirando aquele jogo contra o Santos e talvez mais um outro jogo ali contra a equipe do... Cara, até me esqueci, contra a equipe do Bahia, talvez, enfim, que ele fez um jogo ruim, mas acho que o pior mesmo foi contra o Santos e a impressão ruim fica, né? Porque ele devia ter feito a falta naquele lance lá, naquela partida contra o Santos pelo Paulistão. Mas, cara, no geral, eu acho uma temporada do Charles bem regular. Eu acho que, não tô falando aqui que ele é maravilhoso, que ele é um jogador, assim, de nível altíssimo, top, que eu gosto muito do Charles, que eu acho ele craque, acho ele gênio, que ele tem que entrar todo jogo, que ele tem que ser titular. Não, eu acho que pro nível de reserva, dependendo da oportunidade, cara, ele tá conseguindo entrar e agregar. Não tô falando aqui que ele vai fazer gol todo jogo, que ele vai dar assistência todo jogo, mas é fato que ele consegue entrar e agregar, gente. Você viu hoje no jogo, ele conseguiu roubar algumas bolas ali no campo de defesa do Bragantino que criaram boas oportunidades pro Corinthians. O Corinthians, infelizmente, não conseguiu aproveitar, mas, cara, conseguiu criar a partir de roubadas de bola, de desarmes do Charles. Ele já vem fazendo isso em alguns jogos na temporada. Então, cara, vamos pegar um pouco mais leve com o Charles? Tudo bem você não gostar do Charles, você achar que ele é limitado, você achar que ele é ruim, mas calma, ele não é tão horroroso assim, não está tão horroroso assim, pelo menos nesse começo de 2026. Vamos ver aí no final do ano se ele vai continuar esse nível, se ele vai até melhorar, se ele vai piorar, enfim. Eu concordo que não é um jogador 100% confiável. Eu não confio que todos os jogos, se o Charles vai entrar, ele vai conseguir desarmar legal, conseguir fazer uns passes legais, conseguir marcar legal. Não garanto. Isso que é complicado, inclusive. Mas é um cara que, cara, tá legal na temporada até aqui. Entrou esses dois, entrou o Alan e o Charles, e eles conseguiram. O Corinthians começou a morder bem legal ali no meio campo, né? Algo que nós estávamos fazendo com o Carrilho e com o Matheus Pereira, que estavam em campo quando eles foram substituídos. E não é à toa que num lance desse acabou saindo o segundo gol. Ali naquele lá pelo lado esquerdo, tanto o Alan quanto o Bidu morderam ali a marcação do Bragantino. O Bidu que começou a jogada, achou um bonito passe pro Yuri, que limpou a marcação ali da zaga de maneira muito foda, muito boa, aquela limpada do nosso querido Yuri Alberto. E cara... E ele conseguiu, finalizou muito bem na bola, mas o goleiro Cleiton contra o Corinthians pega de tudo, conseguiu pegar, mas no rebote, ali o Matheus Bidu acabou fazendo o gol, fez o 2-0 pro Corinthians. E assim, pelo que o Corinthians estava criando no segundo tempo, foi uma vitória merecida, gente. Vitória merecida. Eu sei que é meio difícil de falar porque o Corinthians contra o Bragantino quase nunca joga bem, né? Mas hoje jogou bem, principalmente no segundo tempo, e criou o suficiente para fazer os 2 gols, para conseguir a vitória e até para fazer mais, porque o goleiro Cleiton fez outras boas defesas. O Corinthians acabou desperdiçando muitas chances de novo, gente. Acabou desperdiçando de novo. Mas hoje a gente teve sorte que o Hugo Souza pegou o pênalti, que o Bragantino não estava tão afiado lá no ataque, que nem naquele jogo que, por exemplo, eles fizeram 3-0. Mas naquele jogo eles fizeram 3-0 também porque o Kaká era titular, né? Vamos falar a verdade.
Enfim. Então, assim, o Corinthians jogou bem. Acho que foi uma boa resposta até pro jogo de domingo, do domingo passado. Conseguiu esses 3 pontos que era muito importante, porque querendo ou não, o Corinthians era a lanterna do Brasileirão, tava lá em último. Enfim, vai ter o próximo jogo agora na semana que vem, o jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, que é um adversário que na casa deles a gente costuma vencer. Eu nem lembro a última vez que o Corinthians perdeu pro Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Juro, faz um tempão mesmo. O Corinthians costuma se dar bem lá. E, cara, o time do Corinthians é um time melhor que o do Atlético Paranaense, né? Vou falar a verdade. E só jogar corretinho que eu acredito que a gente vai buscar um bom resultado lá. E é isso, meus amigos. Como eu disse, ainda entrou ali o Kaique, o Vitinho, o Guinegão. O Vitinho acho que até conseguiu criar umas boas jogadas. Pensei que ia fazer o gol naquele lance lá, né? Quem me dera, enfim. Acabou sendo desarmado ali pelo zagueiro, né? O zagueiro do Bragantino conseguiu chegar ali pra fazer a pressão nele. O Guinegão não participou muito do jogo. O Kaique também acabou não participando muito do jogo. Mas enfim, é isso, meus amigos. Vamos agora para as notas. Sim, tem notas hoje. Vai ser uma coisa bem rapidinha. Quero agilizar um pouquinho as notas. E para falar mais dos jogadores, falar o pior, o melhor em campo, enfim. Vem comigo, porque hoje tem retorno das notas. Vem comigo, vem. Então, minha rapaziada, voltamos para as notas. Já tem novidade, né? Estamos usando aqui a escalação do site Salve Drill. Um abraço pro Drill por ter disponibilizado esse recurso pra gente. Um abraço pro Gatinho Corintiano, que é o grande programador do site. Um beijo para vocês dois, especialmente. Enfim, utilizando agora a escalação do site Salve Drill, vamos começar. Nota 8 pro Hugo. Por que nota 8 pro Hugo, o Biel? Cara, ele nem fez nenhuma defesa difícil no jogo. Definitivamente não fez. Acho que todas as finalizações do Bragantino foram ali meio que no meio do gol. Mas, cara, ele pegou o pênalti. E pegou o pênalti, pra mim, é uma baita moral e o Corinthians ganhou o jogo. E, cara, ele pegou o pênalti num momento importante, tá? Porque se o Corinthians toma empate ali, o quê? 10 minutos depois, até um pouquinho menos de tempo de ter feito o primeiro gol, ia dar um baque ali. E aí, será que a gente ganharia? Não sei, ia ter que ver. Mas, enfim, defesa importantíssima de pênalti pro Hugo Souza. Hoje eu não tenho o que reclamar dele. Talvez tenha sido o melhor jogo dele na temporada justamente por ter pegado o pênalti. Porque, de fato, de finalização e tudo mais, ele não fez muitas defesas. Mas esse pênalti defendido, às vezes, conta muito pra essa vitória do Corinthians, porque, cara, tomar um empate naquela altura do jogo poderia ter sido meio complicado pro mental dessa equipe. Nota 7 pro Mateuzinho, partido ok, tranquilo do Mateuzinho, nada a reclamar, nada muito a elogiar, acho que ele fez um segundo tempo bem melhor que o primeiro, assim como todo o time, né, foi seguro, conseguiu marcar, no ataque não apareceu muito, mas a marcação dele gostei, achei legal. Nota 7,5 pro Gabriel Paulista, cara, Gabriel Paulista eu acho que é o melhor zagueiro do Corinthians hoje. Quer dizer que ele vai ser por toda a temporada? Quer dizer que o GH tá mal? Não, acho que o Gustavo Henrique tá fazendo uma boa temporada também, mas acho que o Gabriel Paulista, voltando agora, depois de tantos anos na Europa, e, cara, depois de tantos anos na Europa, jogando contra adversário difícil e tudo mais, é um cara que não é novo, muito pelo contrário, já tem uma idade avançada e tudo mais. Tudo bem que não é quase 40 anos, mas enfim, tem seus 33, 34 anos, né? É um cara jovem. Enfim, ao lado de um outro cara que também já é bem experiente, que é o Gustavo Henrique. E, cara, eu acho, tô gostando bastante do começo dele, não só por conta dos gols, mas também principalmente por conta da marcação. É um cara que parece que ganha todas ali por baixo, né? É um cara que consegue dar carrinho, é um cara que desarma muito bem, é um cara que até mesmo consegue ajudar bem na saída de bola. Acho que a saída de bola dele é até melhor que a do Gustavo Henrique. A do Gustavo Henrique, inclusive, vem melhorando, mas a do Gabriel Paulista é bem legal, é bem melhor. Tô gostando bastante desse começo do Gabriel Paulista com a camisa do Corinthians, inclusive com os gols, né? Gustavo Henrique, nota 6,5, acho que hoje fez uma partida um pouco insegura em alguns momentos. Essa nota nem tanto por conta do pênalti, porque, enfim, por mim não foi pênalti, por mim ele não teve culpa nenhuma, inclusive. Mas, cara, é um lance que, assim, teve alguns lances que, tipo, ele errou bote, saiu meio mais ou menos, principalmente no primeiro tempo. Enfim, se tem muito jogador aqui com a nota baixa, quer dizer muito por conta do primeiro tempo, porque eu acho que o primeiro tempo de quase todo mundo foi bem abaixo, né? Foi bem mal. Então, assim, no segundo tempo, o Gustavo Henrique melhorou também, por exemplo. Nota 9 pro Bidu, melhor em campo, Matheus Bidu. Não tem jeito. O primeiro tempo dele, acho que ele começou bem mal, mas depois foi melhorando ali, depois dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, ele conseguiu melhorar. Não é à toa que o Corinthians começou a chegar mais no ataque, principalmente porque ele começou a descer mais pro ataque, né? Conseguiu achar mais aquelas bolas em profundidade. Mas no segundo tempo, aí ele jogou demais, né? Aí ele jogou muito, é um cara que consegue tranquilizar a bola, aquele cara que
consegue driblar muito fácil, consegue passar pela marcação muito fácil, é um cara que tá sempre sofrendo falta, mostrando justamente esse potencial dele, né? É um cara que é muito bom no ataque, consegue criar muitas oportunidades ofensivas, eu acho que ainda tem que melhorar no cruzamento, eu acho que ele precisa acertar mais cruzamentos, tanto por cima quanto por baixo, mas cara, assim, pra sair jogando, ele é demais, ele é demais. Eu acho que nesse quesito de lateral que sai jogando no Brasil, ele é o melhor. Eu acho que hoje não tem nenhum lateral esquerdo ou direito que consiga sair jogando tão bem quanto o Matheus Bidu. Eu acho que nesse quesito ele é o melhor. Obviamente que tem alguns outros quesitos que ele precisa melhorar, como por exemplo no cruzamento, na marcação às vezes ele falha, ele ainda falha e tudo mais. Mas assim, ele fez o gol dele hoje, ele criou boas oportunidades, estava sempre mordendo ali no lado esquerdo, principalmente no segundo tempo, então assim, só elogios hoje pro Matheus Bidu, nota 9. Nota 7 pro Ranieri, como eu disse, no primeiro tempo ficou meio sem função, porque ele não estava ali de primeiro volante, mas ele também não faz muito bem essa função de segundo volante ou de um meia pelo lado direito ou lado esquerdo do campo. Então ele tava meio que perdido, porque o Carrilho e o Matheus Pereira que estavam fazendo essas jogadas e tudo mais. Então, assim, no primeiro tempo achei bem sem função o Ranieri, bem sem função mesmo. Mas no segundo tempo ele melhorou. Então, já se preocupou um pouco mais com a marcação, né? À toa que até tomou um cartão amarelo, enfim. Mas no geral, uma partida bem 7 aí do Ranieri. Nota 7 também pro Carrilho. Cara, assim, o Carrilho jogou bem hoje, na medida do possível, né? Acho que ele até jogou mais tempo que eu esperava. Achei que ele fosse sair ali uns 10 minutos antes, por exemplo. Jogou bem. No primeiro tempo, eu acho que ele até tentou criar alguns passes e tudo mais. Mas no geral, eu acho que o Corinthians jogou bem por conta dele também. Ele conseguiu criar algumas boas oportunidades. Teve um lance no segundo tempo que ele deu um carrinho bem legal, conseguiu desarmar bonito ali um jogador do Bragantino, algo que a gente não vê ele fazendo sempre, né? A gente sabe que o Carrinho é um cara muito mais do toque, o cara do passe, enfim, o cara da técnica do que o cara da marcação de fato. Mas hoje, cara, ele também foi muito bem na marcação. Então nota 7 pra ele. Nota 6,5 pro Matheus Pereira. Acho que hoje o Matheus Pereira errou bastante passe. É um cara assim que vai errar bastante passe mesmo, porque ele é um cara que tenta bastante, né? Principalmente essa bola enfiada, né? Essa bola na vertical. E tá tudo bem. É melhor você errar tentando fazer esse passe pra frente do que errar tocando pra trás, né? Porque aí você com certeza chama o adversário pro seu campo de defesa. Mas hoje teve algumas bolas que ele vacilou legal, que poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado, que geraram ataques do Bragantino. Então acho que vendo o retrospecto do Matheus Pereira e de como a gente sabe que ele joga, acho que hoje ele fez um jogo abaixo, mas assim, nada horroroso, assustador, meu Deus, que coisa triste. Nota 6,5. Nota 7,5 pro Garro. O Garro já falei um pouquinho mais na primeira parte do vídeo, né? É um cara que começou nervoso e tudo mais. É um cara que precisa ser um pouco menos ansioso, precisa segurar um pouco mais a bola, precisa olhar melhor o campo, né? Mapear melhor um campo. Quando ele consegue fazer isso, ele sempre acha um bom passe. E às vezes nem sempre um bom passe é um passe para colocar o atacante na cara do goleiro, mas é um passe pro lateral que clareia a jogada, um passe pro volante que consegue voltar um pouquinho e colocar uma bola em profundidade para um lateral correndo na ponta do campo, entendeu? É um cara que precisa pausar, precisa olhar, precisa respirar e precisa fazer a jogada. E quando ele faz isso, ele consegue ajudar muito o Corinthians, só que ainda parece estar muito ansioso em muitos aspectos. Mas como eu disse, no começo do jogo ele estava bem nervoso, bem ansioso, errou bastante passe, e ali por volta da substituição dele, né, aqueles últimos 5, 10 minutos dele em campo também estava assim. Mas nesse meio tempo ele foi melhorando, foi conseguindo ajudar o Corinthians a construir as jogadas, querendo ou não, ele deu mais uma assistência com a camisa do Corinthians, né, o escanteio que saiu o gol de cabeça do Gabriel Paulista foi justamente batido por ele. Enfim, é um cara que tem essa qualidade também na bola parada, principalmente no escanteio. Então, cara, se o Garro se manter assim, fazer um jogo como hoje e ir melhorando aos poucos alguns aspectos, cara, vai ser obviamente muito útil e obviamente vai ser titular nesse meio tempo que o Bidon e o André estão machucando, é óbvio. Lá na frente, nota 7,5 pro Yuri. Acho que começou abaixo. Acho que, infelizmente... Hoje ele merecia ter saído com gol. Hoje o Yuri merecia ter saído com gol. Diferente do último jogo que ele desapareceu em campo. Acho que hoje ele mereceu sair com gol. Conseguiu sempre botar correria ali nas costas do zagueiro da defesa do Bragantino. Mas infelizmente não conseguiu fazer o gol, né? Parou 2 vezes ali no goleiro Cleiton. Tem alguns lances que infelizmente... ele é um cara que não pode pensar muito, né? Porque se ele pensar muito, ele faz a cagada na jogada. Ele chuta quando é pra passar. Ele passa quando é pra chutar. Enfim, não consegue acertar às vezes um cruzamento rasteiro. Teve uns 2 lances de cruzamento rasteiro que ele errou no jogo.
Enfim, mas assim, se ele que recebe essa bola na profundidade, na cara a cara com o goleiro, a gente sabe que ele vai conseguir finalizar ao menos, como foi naquele lance no primeiro tempo. Mas, no geral, cara, assim, partida ok do Yuri Alberto, gostei do jogo dele, como eu disse, merecia ter saído com um golzinho hoje. Aí o pior em campo foi o nosso senhor Memphis Depay, que faz aniversário amanhã, né? Então, parabéns, Memphis, pelo seus 32 anos, se não me engano, né? Acho que 32 anos. Mas dá pra jogar mais, né? Nesse começo de temporada dá pra jogar mais. Vou te cobrar, porque eu acho que você não vai jogar contra o São Bernardo. Então eu espero que você jogue contra o Atlético Paranaense. Ah, Biel, mas é no sintético. Ah, gente, mas aí, cara. Vamos perder o quê? O Memphis em 10 jogos do Brasileirão? Porque não é só o Atlético Paranaense que tem sintético, o Palmeiras tem sintético, a Chapecoense agora tem sintético, o Botafogo aqui tem sintético, o Atlético Mineiro tem sintético, enfim, umas paradas assim. É complicado, né? Então tem que abrir o olho e, cara, espero que jogue contra o Atlético Paranaense. Eu prefiro vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense do que o jogo contra o São Bernardo. Então espero que ele jogue contra o Atlético Paranaense e comece a participar mais, comece a ficar um pouco mais ligado, achar mais os passes, finalizar um pouco mais, querer um pouquinho mais. Acho que tá faltando um pouco de querência pro senhor Memphis Depay nesse começo de 2026. Não que ele tá péssimo, horroroso, tenebroso, tá nem aí pra nada, mas dá pra melhorar bastante até. Substituições: o Charles e o Alan, como eu já falei também na primeira parte, entraram muito bem. O Charles é um cara que tá conseguindo agregar legal nesse primeiro pedaço da temporada, né? Como eu disse, não é um jogador ainda 100% confiável e tá tudo bem. Eu te entendo se você não confia 100% nele, mas eu acho que a gente pode concordar que hoje, nesse jogo contra o Bragantino, ele entrou e jogou bem. Conseguiu ajudar o Corinthians a criar as oportunidades ali com seus desarmes, com a marcação. E o o nosso Alan, conseguiu entrar muito bem. Também conseguiu ajudar ele na saída de bola. É um cara que no primeiro passe dele no jogo, ele achou um baita passe pro Yuri Alberto, que o Yuri Alberto não conseguiu finalizar direito. Mas enfim, é um cara que no primeiro jogo deixou uma boa impressão. Acho que se ele continuar jogando nesse nível, né? Eu sei que a torcida do Flamengo meio que tem muita bronca dele, mas no Atlético Mineiro ele desempenhou muito bem. Então, cara, tomara que ele seja esse cara do Atlético Mineiro aqui no Corinthians. Nota 6,5 pro Vitinho, como eu disse, é um cara que conseguiu, tentou aqui e ali, merecia até um golzinho hoje também, né, naquela finalização ali, que infelizmente acabou sendo travado pelo zagueiro, mas enfim, entrou mais vivo que nos outros jogos, né. O Kaique, nota 6, eu vi ele tocando na bola ali umas 3 vezes, mas assim, nada que comprometeu, nada a se criticar, então passa de ano o Kaique hoje. O Guinegão sem nota, nem tocou na bola direito. Nota 8 pro Dorival. Nota 8 pro Dorival porque entrou com o melhor time que tinha, que era o certo, não tinha que poupar ninguém hoje não, porque precisava vencer no Brasileirão. Conseguir essa primeira vitória logo e conseguimos. E no primeiro tempo o time não foi muito bem, mas acho que meio que ele meio que caiu um pouquinho ali no nó do Wagner Mancini, a verdade é essa. Mas ainda na primeira etapa o Corinthians conseguiu observar as fragilidades do adversário, conseguiu aproveitar disso. Infelizmente não fez o gol na primeira etapa, mas fez os gols no segundo tempo e conseguiu sair com a vitória muito merecida. Hoje o Corinthians mereceu vencer justamente porque o Dorival Júnior conseguiu observar essa fragilidade do sistema defensivo do Bragantino, que era a bola longa, que era a bola em profundidade. E cara, que bom que ele conseguiu consertar não é consertar o time, mas perceber isso, ligar o time, e o time entrou bem ligado e conseguiu jogar a bola. Então nota 8 pro Dorival Júnior hoje, meus amigos. Bem, meus amigos, chegando aqui no final de mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria, já vou agradecer a você pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre, meus amigos, minhas amigas, mas antes vou fazer um anúncio aqui pra vocês, obviamente que, como vocês bem sabem, estamos chegando aí no Carnaval, vou viajar neste sábado e volto só na outra semana, então sim, não teremos vídeo aqui no canal, vídeo como esse que você está vendo aqui, nem no jogo de domingo contra o São Bernardo e nem no jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Acho que no jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense vai ter sim aquele famoso, mais um shorts, né? O famoso shorts, o famoso reels, o famoso TikTok falando sobre o jogo. Mas domingo não tem, no domingo não tem nada, então de fato. Mas quinta-feira vai ter pelo menos um shortzinho falando sobre o jogo, tá? E aí voltamos no próximo final de semana. Acho que é Campeonato Paulista, né? Acho que é quartas de final do Paulistão no outro final de semana. Então no outro final de semana voltaremos com os vídeos normais aqui no canal. E obviamente já vou chegar aqui pra você mais uma vez e pedir pra você deixar seu like, seu comentário,
comentário, se inscrever se não é inscrito, compartilhe com seus amigos e passa lá na Levix Store, meus amigos. Cupom BIEL para você comprar o seu copo do Corinthians, aquele copo bonito, um copo roxo lá bonitaço do Coringão. Compra lá. Vou comprar para mim porque aquele ali merece, viu? Aquele ali merece, aquele ali é lindo demais. E também tem outras opções de copos para vocês do Timão e também de outros times do futebol brasileiro. E é isso, meus amigos. Nos vemos no próximo conteúdo aqui no canal. Amanhã tem pano pra manga e na próxima quinta-feira, como eu bem disse, tem aquela famosa análise rapidinha do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians pelo Brasileirão. Um beijo a todos, um abraço a todas e até o próximo vídeo. Valeu e vai Corinthians!